Senhor Jesus. Amigos da espiritualidade amiga, mais uma vez aqui nos encontramos, e é com grande alegria que aqui nos reunimos como irmãos e pedimos a vós, queridos irmãozinhos de luz, para que nos ilumine e nos conceda uma noite de grande aprendizado. Agradecemos neste momento aos nossos queridos mentores espirituais, que constantemente estão conosco, nos intuindo e nos inspirando para as lutas do dia a dia, para os momentos de resoluções, aqueles momentos das dificuldades, mas que sabemos que são necessários para a nossa evolução espiritual. Querido Jesus, conceda-nos uma noite de paz, de alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ajuda-nos, Senhor Jesus, a perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque um dos maiores males, Senhor, é nós vivermos afastados de vós. Vós sois o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, querido Jesus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco em mais esta noite. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, para que a gente consiga fortalecer os nossos corações e fora daqui a gente consiga também conservar um tanto da paz que aqui nós conseguimos sentir e que nós consigamos prosseguir na nossa vida, nos desafios que todos nós somos chamados. O tema que me vem à mente hoje, já que nós estamos num momento tão especial de homenagem a esse querido trabalhador do bem, que atravessou o século XX, reunindo condições superiores de amor e de bondade, ensinando para nós o caminho, o atalho, por assim dizer, para chegar a Cristo Jesus, é o amor. Mas hoje nós queremos falar desse amor que preconiza o Evangelho, esse amor puro, porque no geral das vezes a humanidade ainda não conseguiu entender essa palavra que, a despeito de ser pequena, ela é tão grandiosa de sentido, e por isso a gente sempre diz: amar ao próximo como a ti mesmo, eis o maior mandamento, trazendo as palavras de Jesus. O verdadeiro sentido da palavra amor, primeiro que nos vem à mente é falar de Deus. Deus, o que é Deus? No livro dos Espíritos a questão não é quem é Deus, o que é Deus? É algo tão inteligente, tão potente, que a nossa mente ainda não consegue ter alcance. Mas nós conseguimos, pelo menos, pelos frutos que Deus dá, a gente consegue ter pelo menos uma noção, ainda que pálida, da sua imensa e morredora bondade. Outro dia eu lia que para se fazer uma flor leva-se séculos. Olha que trabalho de amor. Para falar de amor também, do verdadeiro sentido, o maior homem que esteve aqui na terra, modelo de perfeição, Jesus. Jesus que amou do começo de sua vida até o último momento de sua vida, de sua passagem aqui na terra, deixou esse exemplo. Chico, o nosso justo homenageado da próxima semana, dizia: o amor é a caridade em ação. Dizia no seu evangelho, o evangelho de Chico: fora da caridade não há salvação, é o que nós aprendemos com Kardec, ou seja, fora do amor não há salvação.
e o amor de Maria, Maria Mãe, nossa Mãe Santíssima, que nós palidamente tentamos homenagear também com a poesia de Maria Dolores na psicografia de Chico, em Uberaba, Retrato de Maria. É uma das grandes histórias de Maria, Mãe de Jesus, uma das grandes histórias de amor, de renúncia, de coragem moral. Então, dito isso, a gente pode começar a emancipar um pouco mais do que é realmente o amor. E aí nós queremos dizer do amor entre irmãos. Quantos irmãos, na falta dos pais, ficam eles? Poderiam-se ter duas situações, ou os irmãos em litígio, em briga, por causa de um espólio, quando há bens, tantos de nós, classe simples, nem teríamos essa situação, mas teríamos situações talvez de discórdia. Ou, e aí sim, é o que nós queremos pela árvore do Evangelho, uma história de amor entre irmãos. O amor de pais e filhos, filhos para pais, a piedade filial, é um outro exemplo da palavra amor, um pouco mais dilatada. O amor de mãe, um amor puro, não há dor maior, é o que muitos dizem, quando a mãe perde um filho. Quando os cônjuges, um perde o outro, ficam viúvos. E quando a mãe perde um filho, não tem nem nomenclatura. Tal é a situação. E o amor de mãe se desdobra. Então, nós temos, assim, a possibilidade, à luz do Evangelho, considerando o princípio maior da vida, Deus, e o maior exemplo, Jesus, o amor puro de Maria, Mãe Santíssima, dos grandes trabalhadores do bem, de que Chico é um exemplo, nós podemos então começar a entender melhor o que é o amor. Mas, quando nós somos tocados num primeiro momento pelo raciocínio, já é algo interessante, porque nós começamos a pelo menos compreender e entender. Mas quando nós somos tocados pelo coração, pelo sentimento, aí é que nós começamos a sentir de uma forma que é até difícil nós falarmos. Sentir o amor pelo outro, pelo próximo, pela sua dor, pela sua dificuldade, até pelo seu sofrimento. A doutrina espírita, gente, é uma doutrina de amor. Não é uma doutrina que vem trazer um julgamento, ela vem trazer um reerguimento. Ela não vai falar de culpa, mas ela vai falar de responsabilidade. Então, eu até fiz um pequeno esqueminha aqui, também para passar não só em forma de palestra, mas em forma de dicas, de conversas mesmo, para que a gente, num espaço como esse, que permite nós melhorarmos um pouquinho a nossa qualidade de pensamento e, sobretudo, de sentimento, que a gente consiga reter algo de bom. Então, o que seria, então, esse amor em ação? Atenção aos mais frágeis, aos doentes, aos idosos, a todas as minorias, aos marginalizados, aos excluídos, àqueles que erraram, mas que querem acertar. Amor a eles, o que é diferente de conivência. Amor a quem é diferente de nós. Amor àqueles que têm ideias novas. Veja, eu não preciso concordar de plano com as ideias novas, mas eu posso ouvir. Há um espaço para o debate, há um espaço para que alguém pelo menos exponha e eu ouça, daí eu posso concordar ou não. O que Kardec fez? A nossa doutrina, ela é baseada numa fé raciocinada. Ele sempre nos disse, é preferível você negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, nós podemos sim também amar esses que nos trazem ideias novas, ideias diferentes, pelo menos no sentido de acolhimento. E tudo isso fica relativamente tranquilo quando nós conseguimos, até com uma certa
um certo fortalecimento de alma, uma certa vontade, e aí nós começamos a ter até uma espéciezinha de orgulho. Eu consigo sim amar os doentes, eu consigo amar aqueles que sofrem, eu consigo amar as minorias, os marginalizados, os excluídos, eu consigo, que bom. Mas será que eu também vou ter, depois que eu conseguir amar esses que são frágeis, que são aqueles que na sociedade são considerados os fracos, por assim dizer, será que eu também, com o mesmo desprendimento, eu vou conseguir amar aqueles que são de alguma forma superiores a mim? Porque aí já pode começar a ficar um pouco mais difícil, porque pode começar a mexer com o meu orgulho. Então, será que eu vou conseguir amar a quem eventualmente tem um pouco mais de inteligência, um pouco mais de sabedoria, fruto de um esforço, de um estudo? Será que eu vou amar essa pessoa? Será que eu vou amar aquele que esteja melhor preparado para alguma situação? Dentro da casa espírita, no trabalho, na via pública, nos estudos, em qualquer situação em que a vida me coloque, e eu me defrontar com uma pessoa que tenha eventualmente mais conhecimento, mais preparado, esteja mais preparado do que eu, será que eu vou respeitar isso? Será que eu vou entender, ou vai me mover os velhos hábitos, os hábitos do homem velho, ou seja, a inveja, a cupidez, o despeito e os complexos, hora de inferioridade, hora de superioridade? Complicado. A vaidade, o orgulho, o egoísmo sempre nos complicou. Hoje nós somos convidados, nós todos que estamos aqui na atmosfera benfazeja da doutrina espírita, nós somos convidados a já pensar diferente, para agir também diferente, para enfim contar uma história diferente. Nós não precisamos cair nos velhos erros, nos velhos atavismos. O que seriam os atavismos? Aqueles velhos hábitos cristalizados, frutos de erros, de equívocos, muitas vezes um ego falando muito alto e eu não conseguindo lidar bem com aquele que esteja eventualmente numa situação melhor do que a minha. Ora, é muito lícito sim que eu admire uma pessoa que esteja numa situação um pouco melhor, bacana. Mas, se eu admiro também com ímpeto também de aprender algo e colocar algo em prático, está legítimo, ok, perfeito, é a evolução. Então, nesse sentido, sim, é natural que nós aprendamos uns com os outros e então fica também tranquilo eu poder aceitar muito bem, sem grandes traumas, facilitar a convivência e aprender com aquele que traz algo mais, aquele que chegou primeiro do que eu, tem um pouco mais de experiência, tem um pouco mais de vivência, e muitas vezes nós só vemos o lado bom das coisas, mas a gente não verifica que aqueles que estão à frente, por alguma situação, primeiro que mereceu, segundo que também traz uma responsabilidade maior. Será que eu já estaria preparado para assumir uma responsabilidade? Muitas vezes Deus nos coloca situações de tanto amor e nós não conseguimos identificar isso. Muitas vezes nós não estamos preparados ainda. Eu queria ter um emprego melhor. Será que você já está preparado para ele? Porque esse emprego melhor não vai significar só uma remuneração melhor, um reconhecimento social sociotrabalhista melhor, vai significar também, vai implicar uma série de responsabilidades, uma série de desafios. Você vai ser testado. Será que a gente está preparado para isso? Então, vamos fazer primeiro a nossa lição de casa, para que a gente possa, aurindo forças, para que a gente possa, no momento em que nós ainda não estamos numa situação assim, mas nós estamos numa situação interessante, que é uma situação de estudo, de preparo. Como nos preparar então? Muitas vezes, quantos profissionais eu vejo que falam assim, nossa, que saudade da vida acadêmica, que saudade da época que eu estudava, que eu podia sentar com os amigos, conversar, trocar ideias. Hoje não, hoje eu estou no desafio, hoje eu estou tendo que lidar com pressões, hoje eu estou tendo que lidar com perdas inclusive, hoje eu estou sendo chamado à responsabilidade, às vezes até de um grupo, de uma empresa, de uma família. Será que a gente realmente está preparado para isso? Isso tem a ver com o tema amor? Claro que tem, porque em tudo há amor, em tudo deve haver amor, e sempre que nós agirmos com amor, não só falando, não só pensando, mas sentindo,
né? Kardec, a proposta dele é que a gente pratique a caridade por atos, palavras, pensamento, no maior grau possível. E isso, imagine, vamos sonhar um pouquinho, imagine toda a sociedade fazendo assim, não haveria pobreza, porque haveria um compartilhamento, haveria uma solidariedade, haveria fraternidade, e uma sociedade, quanto mais forte estiver moralmente, materialmente estável, porque a moral, ela traz a reboque situações também que vão se tranquilizando, vão se harmonizando, porque está toda a sociedade altruísta, aqueles que estiverem sofrendo, essa parte forte da sociedade vai ter condições de ajudar. Em tudo há amor? Em tudo há amor. E eu devo agir com o quê? Com responsabilidade perante a vida. Responsabilidade é amor. Amor às adversidades. Olha só, eu vou até fazer uma retomada para a gente não esquecer. Eu falei do verdadeiro sentido do amor, começamos a falar de Deus, Jesus, Maria, Mãe Santíssima, os grandes trabalhadores, dos quais Chico é um grande exemplo. Falei do amor aos mais frágeis, que nós, quando pensamos em fazer a caridade, a gente já imagina sendo como Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi. Tá, mas e o amor aos superiores? Eles também precisam de vibração. Quem está à frente de um trabalho, quem está à frente de uma empresa, os ascendentes de uma família, os ascendentes sociais, os atores sociais que estão em situação de decisões, em situações de pressões, precisam do nosso apoio, da nossa admiração, da nossa vibração. E agora eu já estou falando do amor às diversidades. Então, gente, não existe só hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, mas não existe só este amor. E, aliás, este amor existe também, mas ele é uma preparação para algo maior, que nós deveremos também estarmos nos preparando. Leia o livro Vida e Sexo de Emmanuel, que vai falar muito bem a respeito. O doce momento, o encanto do namoro, muitas vezes aqueles espíritos que vão reencarnar como filhos, já estão criando uma simbiose, criando um elo de simpatia, e nós encarnados não conseguimos perceber, esse mecanismo divino maravilhoso que existe, né? Amor, filhos que vêm, e os filhos de hoje, muitas vezes, podem ter sido pais em outra vida, e aí eu preciso ter também uma compreensão de que pai e mãe, eu vou ver pai e mãe, ainda vou continuar vendo pai e mãe, no sentido que nós sempre aprendemos, no sentido limitado, limitante, ou eu vou conseguir ver pai e mãe pela proposta espírita que diz que eu sou um espírito eterno, que eu vou passar por várias situações, pela beleza, pela feiura, pela riqueza, pela pobreza. Hoje o filho pode ser, amanhã pode ser um pai, para também ele assumir a responsabilidade de uma família, e então eu começo a entender que esse espírito que vem como filho, ele é de Deus, em primeiro lugar. Então falamos sobre tudo isso. Olha só, então nós estamos ampliando então o conceito da palavra amor. Amor pela ótica cristã, amor às adversidades, sem masoquismo. Como é que é amor à dor? Como é que eu posso ter amor a isso sem ter o masoquismo? Entendendo, compreendendo, porque muitas vezes o passado ainda fala muito alto em mim, e eu preciso ter uma compreensão de que dificuldades vêm, não é só para nos testar, e nem sempre também só para resgatar débitos, mas para fazer reajustes, para que eu também consiga entender a importância da vida, a importância que eu tenho, não segundo o mundo muitas vezes colocou de forma egoísta para massagear ego e ampliar ego, não, a importância que eu tenho perante Deus. Sou um filho de Deus, não existe um ser humano que é igual ao outro, nem os gêmeos, ainda que univitelinos, são espíritos diferentes, são espíritos únicos, e Deus, com tantos milhões de seres viventes aqui, sem contar os desencarnados, Deus nos conhece, por cada um de nós pelo nome, é amor. Amor às canseiras, a monotonia aparente, porque nisso também tem um propósito. Todo dia eu tenho que acordar cedo e trabalhar, todo dia, todo mês eu tenho que, para ganhar o meu salário, o meu jornal, né? Eu tenho que
é realmente fazer quase que peripécias para conseguir vencer as pressões e continuar trabalhando com dignidade e poder fazer frente a todas as despesas que nós temos. Também é amor, porque nós não sabemos, nós não conseguimos suspeitar o quanto isso está sendo importante se eu conseguir ter o método cristão da disciplina, se eu conseguir passar por essas provas que o paulistano tão bem passa, sofrimento no trânsito, para ir trabalhar, seja de carro, seja de ônibus ou de metrô, dificuldade, mas eu as venço com vontade. Quando nós temos vontade, o universo conspira, porque é a prova de que Deus existe e que eu consigo, com esse método cristão, com esse amor, com essa perseverança, eu consigo vencer as dificuldades. Então eu passo a ter, sem ter masoquismo, uma espécie de amor às dificuldades, às adversidades, porque ela me retempera o caráter, ela faz eu olhar para dentro de mim mesmo e pensar, consegui. Ao passo que a facilidade, ao passo que o passar a mão na cabeça, deixa o espírito caído, deixa o espírito cansado, deixa o espírito indolente. Saiu uma matéria essa semana falando sobre o problema que está tendo a questão de muita fixação em celulares, internet, tal. Gente, nós já falamos sobre isso, é para parar e pensar. Uma vez eu estava lendo um livro por esses dias e um senhor comentou, falou, que bacana, lendo um livro assim, né? Poucos leem um livro. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a ter algumas percas que a gente não está avaliando. A gente começa a perder em qualidade. Então vamos ter amor às dificuldades. Leon Denis, grande espírita francês, contemporâneo de Kardec, ele chegava a querer caminhar até em montanhas, porque ele falava, isso faz com que o meu corpo ele esteja sendo treinado, ele esteja sendo testado e eu possa vencer a mim mesmo, vencer a indolência, vencer a inércia. Eu tenho que sair da inércia. Amor ao estudo, amor aos novos estudos e também aqueles que nós somos obrigados muitas vezes a nos reciclar. Amor aos cursos, aos estudos espíritas, aos estudos preparatórios. Amor ao estudo. Eurípides Barçanufo, que nós procuramos, ainda que palidamente, homenagear no mês de maio, ele foi um grande exemplo desse amor ao estudo. Influenciou crianças e jovens para o teatro, para as ciências, para a educação física, para as atividades ao ar livre, para o teatro. Quando estivemos em Uberaba, soubemos que alguns grupos espíritas conseguiram crescer, sustentar tarefas e erguer casas espíritas através do teatro. Então, existe uma simbiose, uma similitude entre a arte de harmonização, seja pela dramaturgia, seja pela música, com a proposta espírita cristã, de falar alto aos nossos corações e de nos sensibilizar para o bem. E tudo isso é precedido de estudo, porque ninguém dá o que não tem. Como que nós vamos representar um papel aqui, falar de um tema, falar de um Chico Xavier sem ter estudado? Como que uma Paula Zampi vai vir aqui trazer uma letra belíssima se ela não fez um estudo, uma pesquisa a respeito? Estudo, gente, estudo é base de tudo. Amor ao trabalho, ao ganha-pão, ninguém pode ser um peso. Ao trabalho no bem, e olha que interessante, há um tanto mais no trabalho no bem, porque muitos companheiros às vezes se candidatam às fileiras de trabalho cristão, começam com entusiasmo e depois qual o quê? Vem o desânimo, deixa vir o abatimento e aí começa a cair a qualidade desse trabalho também e começa a tentar colocar desculpas e às vezes assim, ninguém vai ganhar o céu só porque está vindo à casa espírita, em absoluto, não é isso que se diz, mas o trabalho em primeiro lugar é bom para nós mesmos. Nós precisamos do trabalho, é o trabalho que nos confere uma identidade, porque lá no plano espiritual, antes de reencarnar, nós somos o que? Uma promessa. Lá nós conseguimos
entender nas palestras, nos preparos para a reencarnação, no ministério do nascimento, da reencarnação, a gente se entusiasma, mas é aqui, é na realização em que nós vamos verificar se nós conseguimos vencer a nós mesmos, conseguimos deixar o hábito do homem velho para trás, para vestir a roupa do homem novo, que é o homem que se liberta de vaidade, de orgulho, de ego, que vai trabalhar pelo outro, que vai trabalhar por um grupo e não apenas para si próprio. Amor próprio. Ah, que beleza! Isso é muito interessante. Amor próprio segundo o cristianismo, segundo o que nos deixa bem esclarecido as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo ao teu redor. Sócrates, precursor de Jesus, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Amor próprio não pelo modelo do mundo, mas pelo modelo de Jesus. Quando nós conseguimos realmente ter amor próprio? Pela ótica cristã, quando renunciamos às vaidades, quando não pioramos nossa situação, contraindo novos débitos, quando não supomos ser o que ainda não somos, quando temos a coragem de ver nossos defeitos e a maturidade para mudá-los. E, gente, também não há problema se nós também experimentarmos uma certa alegria quando nós conseguirmos ter alguma vitória espiritual. Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Ele perguntou: quando eu consegui atingir um bem? Quando eu consegui fazer algo que realmente o meu coração e minha mente, minha consciência me diz que foi bem feito, que está certo, condiz, se coaduna com a doutrina do bem? É justo que eu me alegre? Isso não seria acaso vaidade? E aí o Espírito da Verdade, com muita sabedoria, lhe responde sem hesitar: não. Aí há uma satisfação exatamente confirmatória daquele esforço que você empreendeu, e aí é justo que você recolha um pouco desses frutos, evidentemente sem exageros, evidentemente sem alardear, porque afinal de contas não pode saber a mão direita o que faz a esquerda e vice-versa. Então, mas aquela alegria, aquele contentamento íntimo é humano, é justo. Então vale a pena nós pensarmos sobre isso. Amar aos inimigos com sabedoria, entendendo que amar os inimigos não é o mesmo que amar os amigos, quem nos oferece o coração, quem nós temos sintonia e confiança, mas é entender que nós também um dia possivelmente estivemos fazendo o mesmo, é entender que aquele não tem as luzes cristãs que eu já tenho, portanto a minha responsabilidade é maior, eu preciso ser o fiel da balança, eu preciso ser como a terra, que é o melhor elemento que consegue neutralizar o raio. Então eu não jogo lenha na fogueira quando vem o inimigo, quando vem, ainda que não seja um inimigo, que seja alguém apenas refratário à luz, ao bem, apenas indisposto, aquele que não quer colaborar, aquele que tem má vontade e vibra contra. Qual é a minha postura cristã? É de entender isso, de continuar vibrando no bem, evidentemente com cautela, com sabedoria, mas sempre no diapasão do amor, da vibração amorosa. Perdoando incondicionalmente, e o que nós aprendemos no Evangelho? Mas, gente, tudo isso que a gente expõe vai ser válido se nós interiorizarmos, se nós realmente acionarmos uma tecla que só nós podemos acionar aqui, ou antes, colocar uma chave que só nós temos essa chave, que é a do nosso coração, do nosso sentimento. Evidente que momentos como esses são necessários porque nos prepara uma palestra edificante, não que eu esteja falando que aqui seja, mas boas conversas, oração, passe, isso faz com que a gente possa, pelo menos, a fazer esse processo de abertura de raciocínio e de abertura do coração. Entretanto, é ali no desafio. Tem um momento que é só você com Deus e com a sua consciência.
Esse momento ele vai marcar se você foi vitorioso ou se você continuou na mesma situação, na mesmice. E a vitória espiritual que eu falava há pouco, ela é inequívoca. Não é ninguém aplaudindo, é a consciência. A sua consciência, o guardião da probidade interior, como dizia André Luiz, ele vai dizer, vai mostrar se você realmente venceu. Venceu quem? A você mesmo. Conseguir não deixar o ego falar. Eu tive uma vontade ali, quando ele me xingou, quando ele brigou comigo, de falar também umas verdades, entre aspas, mas eu consegui me controlar. E num outro momento eu consegui expor. Num outro dia eu consegui falar, mas sem o ânimo do ódio, e sim com a luz do coração, com a vibração da bondade e com a rota do amor. Já estamos caminhando para o final. Amor na casa espírita. Primeiro de tudo, na casa espírita, respeito. É a casa de Deus. Respeito é o tijolo, é a base, é a fundação. Respeito, mas o respeito não é só com o horário a ser cumprido, fechando os olhos, fazendo a oração. É um respeito interno, é uma qualidade de pensamento, é um depósito de confiança que a gente também deve dar. E daquele que abusar dessa confiança, mas inicialmente eu preciso depositar a confiança na casa, na direção, nos trabalhadores. Respeito. Respeito aos dirigentes, a quem está à frente. Respeito aos colegas de trabalho, aos que têm mais experiência, aos que chegaram primeiro. Respeito aos que estão próximos e nivelam comigo no trabalho. Ai de mim se eu quiser ser algo melhor, o que é ser melhor? Respeito aos que chegam, que são novos. Respeito com a assistência. Respeito com aqueles que sofrem, que trazem a dor e que precisam do lenitivo da bondade, que muitas vezes é refletida por uma união sincera. Respeito aos que te desafiam e que desafiam a sua paciência, mas nós não podemos nos dar o luxo, se nós queremos vencer a nós mesmos, o que a vida nos estampa, nos coloca, é o momento de nós falarmos, eu haverei de vencer, não o mundo, não o outro, mas a mim mesmo, eu haverei de continuar na obra do bem, eu haverei de ter paciência, eu haverei de ter bondade, eu haverei de me corrigir, e se eu cair, eu vou pedir perdão e vou continuar. Quase terminando, respeito ao espiritismo, ao cristianismo, ao movimento espírita. Primeiro de tudo, esse respeito, gente, por incrível que pareça, comece lembrando, a doutrina espírita, como legítima que é, não precisa de proselitismo, o que seria, não precisa da nossa propaganda, então eu não preciso sair por aí me arvorando. Então o que se precisa então? Precisa que eu me transforme. Mas isso é o difícil. Pois bem, é essa a meta a ser atingida, eu me transformar, e aí sim, eu estou falando para o mundo, olha, ser espírita é isso, ser espírita é conseguir modificar, melhorar, ser hoje melhor do que ontem, renunciar, porque senão eu vou repetir o padrão de tudo que eu fui em outras vidas, o padrão de outras religiões, que com todo o respeito, mas ficam numa zona de conforto. Fazemos a prece, ou comungamos, ou oramos, mas o que eu estou fazendo para realmente eu ser pessoa do bem? É isso que vai nos curar de muitas coisas. A cura, como o Dr. Bezerra de Menezes diz, sou eu o meu próprio médico. Respeito o respeito poderia também ser dito com a seguinte frase, se nós conseguimos dizer, tem tantas frases maravilhosas, é até difícil a gente eleger qual seria a melhor, mas se eu conseguisse todos os dias pensar com sinceridade e tentar colocar em prática essa frase, que é, o que somente um amigo de Jesus fez, o que hoje eu fiz, que somente um amigo de Jesus faria, o que hoje eu fiz, que somente um amigo de Jesus faria. E aí, no mais, nós procurarmos também entender
compreender, captar. Todos nós, de alguma forma, temos uma sensibilidade, portanto, uma mediunidade. O que os bons espíritos, eles esperam de nós? Gente, imagina, todos aqui conhecem cristãos, grandes histórias, grandes médiuns. Imagina um que vocês admirem, e imaginem vocês ao lado dele. O que você ofereceria para ele? O que você imagina que ele gostaria que você fizesse, que deixaria ele feliz? Certamente passa por essa transformação, por essa melhoria e mais algumas coisas, mas cada um no seu mundo, cada um com seus desafios. Então, pensem nisso com muito carinho. E por fim, amor ao mundo. Mas o amor ao mundo não é como nós fizemos, porque o amor ao mundo que nós fizemos no passado foi um amor de conveniência, onde eu também recebi, onde para mim também foi conveniente. Agora se pede o amor ao mundo como quem é um pai que quer ajudar um filho, não de se arvorando, porque eu tenho a verdade, eu tenho o bem e você tem que aprender comigo, mas é de uma forma que eu não seja conivente com o erro, e que eu esteja no mundo, ao mesmo tempo fora do mundo, entendendo que eu devo também perfumar onde estou plantado, e devo ser uma semente, ali um grão de mostarda, levar a notícia do bem para o mundo. Se eu não conseguir com palavras, no mínimo, com atitudes, continuando no bem. E muitas vezes, essa vitória, ela vai ser marcada dia a dia, e ela vai demorar para acontecer, mas quando ela ocorrer, ela vai ser tão verdadeira, ela não vai retroagir, porque o exemplo fica, a atitude no bem ela modifica, a luz, o amor são muito mais fortes do que as trevas, muito mais. Isso tanto no campo da moral como no campo da ciência, os cientistas dizem também. Então, gente, o que nós gostaríamos de passar é isso, já deu o nosso horário, foi uma alegria estarmos aqui, agradeço imensamente, e vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, como sempre fazemos, pedindo aos médiuns passistas que possam se dirigir ao local onde nós aplicamos o passe, enquanto nós outros permanecemos em oração. Muito obrigado pela atenção.